Olha para o irmão que está do seu lado aí e diga: se prepare, porque Deus vai te pegar nessa noite. Amém? Amém, boa noite, graça e paz. Vocês estão felizes? Amém, eu estou feliz, mas eu estou feliz porque você está feliz e porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, eu não estava feliz e... Enfim, que bom que vocês estão aqui, né? Por muito tempo, eu confesso para vocês que eu não dava valor a boas amizades. Achava que a vida era família e as pessoas do nosso trabalho ia levando. E Deus tem me mostrado cada vez mais que os amigos são tão fundamentais na nossa vida e que eles nos sustentam em tantos momentos. E dia após dia eu tenho aprendido a amar e cuidar dessas amizades que Deus tem nos dado. Então eu quero dizer que todos vocês estão aqui, eu amo vocês. Eu tenho que falar de amor agora, porque a Carol disse que eu falo de amor, então eu tenho que falar de amor, gente. Amo vocês, é muito bom ter vocês aqui, é muito bom ser família de Deus com vocês, ser a igreja de Deus em Rio Branco do Sul, e que Deus abençoe muito vocês e estamos aqui, amém? Estamos fazendo 18 anos e se você perguntar para o prego, prego, você queria voltar nos 18? O prego ia falar, meus 18 anos, né? Porque muitas vezes a gente só lembra da força, do vigor que a gente tinha aos 18 anos. A verdade é que os 18 anos são um grande desafio. E quem lembra aqui de todo mundo olhando para a sua cara dizendo, você precisa arrumar um emprego? Você precisa decidir o que você faz da sua vida. Aí você todo empenhado, você vai lá montar o seu currículo. Aí você escreve lá o seu nome, endereço, telefone. Ensino médio completo. É só isso que tem para botar num currículo de uma pessoa de 18 anos. E aí você fala, quem vai aceitar isso? Que tipo de empresa vai contratar alguém? Aí você joga a ideia do currículo fora. Vamos arrumar os amigos. Mas aos 18 anos, teus amigos estão pior que você. Eles estão todos desempregados também. Ninguém tem emprego, ninguém tem nada. E todo mundo te cobrando. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer de faculdade? O que você vai ser? Você precisa decidir o que você vai ser. E eu confesso para você que eu acho que eu não queria voltar aos meus 18. É muita pressão. É muita decisão para tomar e muito pouco neurônio para decidir. Muito pouca bagagem para decidir tudo isso. Então tem as coisas boas e as coisas ruins. Porque os 18 anos, eles são um sinônimo de maturidade. E as pessoas não vão mais te tratar como uma criança. Elas não vão mais fazer muitas coisas para você. Mas ao mesmo tempo você parece que você não está preparado para enfrentar esse mundo todo. Nossa, a primeira vez que você vê um boleto na tua vida, você fala, meu Deus, de onde vem, para onde vai, o que eu faço com isso? E você precisa resolver aquilo. E eu confesso que é medo essa sensação dos 18 anos. Tem aqui os nossos jovens que podem responder por mim. Né, o Léo, que está nessa fase, a Nicole, tem mais alguns que estão chegando lá. Mas, gente, é complicado estar nos 18. Mas é complicado se você estiver com medo do futuro. Se você souber o que você... Pelo menos tiver uma ideia daquilo que você quer para o seu futuro. Eu tenho certeza que seria muito mais leve se a gente vivesse aos 18 anos com algumas certezas na nossa vida. Mas a certeza que nós temos agora é de que nós precisamos assumir certas responsabilidades. E que nós precisamos ser os responsáveis por tudo o que acontece com a nossa vida e ao nosso redor. Amém? Enquanto eu vou falando aqui, você pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. A gente vai ler sobre um cara que eu ando muito apaixonado ultimamente, o tal do Eliseu. E eu li e reli as histórias de Eliseu e eu falo, meu Deus, esse cara é fora da curva. E eu estou querendo pegar essa unção aqui, então eu estou mergulhando nessa história aqui. Quem achou, dá um glória aí. 2 Reis 6, a partir do versículo 8, a versão que eu estou usando é a King James. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel.
Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei. O homem de Deus aqui é Eliseu, tá? Muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez nem duas. O coração do rei Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar os seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto o Senhor diz no seu secreto, nos teus aposentos, diante do que o rei determinou. Ide e vede onde se encontra. Vou mandar trazê-lo. E então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhes indagou: ai, meu senhor, que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consigam ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Amém? Vamos ler até aqui, o resto da história eu conto para vocês, para não ficar muito longo. Quinta-feira, a gente foi lá na Família Promessa, e eu cheguei lá e eu estava com essa palavra no meu coração, e a gente chegou um pouco antes, e eu sentei e eu comecei a anotar essa palavra. E anotando alguns versículos que eu gostaria de ler e tal. E aí começou a rolar o culto, e eu só falei: Senhor, confirma para mim essa palavra no meu coração. E eu vou falar para você que o cara quase pregou a minha ministração. É ou não é, Franco? O Franco estava lá. O cara quase pregou a minha ministração. Eu falei: Deus, não precisa tanto, eu já entendi. É isso mesmo. Essa história, ela fala sobre o profeta que era muito usado por Deus, por milagres. Ele operava de uma forma muito extravagante. E ali tinha um servo junto com ele que servia a Deus. E ele estava revelando para o rei de Israel os planos do rei da Síria. E ele tinha um espião. Como que ele sabia? Deus revelava ao coração dele os projetos do rei da Síria, planejava lá no secreto dele, planejava lá no coração. Deus revelava a Eliseu. Eliseu chegava para o exército de Israel e falava: faz isso não, que o cara vai estar lá na emboscada. E eles não faziam. Isso, a Bíblia diz que não aconteceu uma nem duas vezes. E o rei da Síria começou a ficar furioso, achando que ele tinha um traidor dentro de casa. E ele, muito bravo, falou: gente, quem é que está me traindo aqui? Como que esse cara sabe o que eu vou fazer? E aí eles falaram: não temos nenhum traidor entre nós, mas existe profeta em Israel. Existe um cara lá que se levanta e abre a boca, e Deus conta para ele o que você está pensando na sua cabeça. E aí ele falou: ok, vamos matar o profeta. Amanhã cedo todo mundo se levanta, o profeta está em Dotã, vamos cercar a cidade e vamos matar esse profeta, o problema é resolvido. E aí eles vão para Dotã, cercam a cidade pela manhã, e quando o servo do profeta acorda, ele vai lá dar uma espiadinha na janela, e tem sírio por todos os cantos da cidade. E aí ele olha outra janela e fala: tem sírio por todos os lados da cidade. E ele corre para Eliseu, fala: Eliseu, acabou, game over, o jogo acaba aqui. Os caras estão em volta, não tem para onde fugir, eles estão por todos os lados. E aí, ali no versículo 15, ele diz: ai, meu Senhor, o que haveremos de fazer? E agora, o que eu faço? Quantas vezes você já se pegou na sua vida olhando as circunstâncias em volta, olhando às vezes a família, olhando o serviço, olhando o que estava acontecendo, e você: ai, meu Deus, e agora? Sem esperança, sem saber o que fazer, sem achar uma saída, sem achar uma solução.
A gente fala um ai meu Deus pelo menos uma vez por dia, né? Quem é mãe aqui, mãe e pai, fala bem mais, né? O filho caiu, você fala, ai meu Deus. Né? São momentos na nossa vida que a gente está com medo. Que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar. E aí, ele olha para essa situação e ele não sabe o que fazer. Ele vai para o profeta e pergunta, o que eu faço? E o que o profeta diz para ele? Não tenha medo, porque nós estamos em maior número do que eles. O cara olhou para o profeta e falou, aham. Porque ele não estava vendo. Nós somos muito movidos por aquilo que nós somos capazes de ver. A Bíblia não diz, mas eu consigo ver a cara do servo, olhando para Eliseu, falando, como assim? Tem um exército, você ouviu o que eu falei, né? Um exército, são milhares e milhares de pessoas que estão aqui nos cercando. O que é que a gente vai fazer agora? E ele falou, não tenha medo, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele continuou sem entender nada. E aí o que Eliseu faz? Eliseu bota a mão na cabeça dele e faz a seguinte oração. Senhor, permita que se abram os olhos dele, a fim de que possa ver. E naquele momento o servo abriu os olhos e ele viu os exércitos do Senhor, cavalos de fogo e os seus cavaleiros, em volta da vida de Eliseu, cuidando e protegendo da vida dele. E ele enxergou que maior era o que estava com eles, do que qualquer outro que pudesse chegar perto. Eles eram a maioria. Se nós queremos viver uma vida diante de Deus, nós temos que entender que a nossa realidade visual não corresponde a realidades espirituais. O que você está vivendo, o que você está olhando agora, é o mundo. Mas esse não é o mundo que Deus está olhando. Porque Deus vê com olhos espirituais. Os olhos da fé veem a realidade da presença de Deus. Vamos repetir isso junto? Diga comigo. Os olhos da fé veem a realidade da presença. A realidade da presença de Deus. Se você pudesse ter os seus olhos abertos, todas as vezes em que você estava sozinho, em que você estava chorando, em que você estava dizendo, não vai dar nada certo, acabou para mim. Se você tivesse os seus olhos espirituais abertos, você iria ver que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Você ia ver que você jamais está sozinho. Porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí entra essa realidade totalmente diferente que nós não estamos acostumados a viver. Existe um mundo aí fora onde a gente vive cheio de medo, cheio de insegurança, e agora? E o que eu vou fazer? Mas existe uma realidade do céu, onde essa palavra é cumprida. Mas muitas vezes essa palavra não se cumpre na minha e na sua vida. Por que essa palavra não se cumpre? Porque o meu medo gera em mim algo chamado incredulidade. Se eu estou com medo, eu estou incrédulo. Eu não estou acreditando que algo vai acontecer. O medo em mim é a fachada de que eu não acredito que Deus está comigo. O medo é aquilo que me deixa incrédulo. E quantos aqui se dizem crentes em Deus? Dá um oi, só para eu saber. O que significa ser crente? Se crer em Deus. E se eu creio em Deus e nas coisas que a palavra de Deus diz, então por que eu tenho medo? Se a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Por que eu tenho medo do amanhã? Por que eu tenho medo do que pode acontecer? Por que eu tenho medo das pessoas me abandonarem? Por que eu tenho medo de ficar nu, pobre, mal vestido, se é Deus que cuida de mim? São duas coisas completamente incoerentes. Porque a dúvida tira a sua característica daquele que crê.
E a Bíblia diz que as promessas do Senhor são para aqueles que creem. Deus faz uma promessa. Essa promessa se torna uma aliança a partir do momento que eu creio nele. Porque ele diz que a promessa é para aqueles que creem, não é para aqueles que não creem. Então, se eu entro nessa aliança de crer em Deus e as suas promessas se cumprirem na minha vida, então eu preciso crer em todo momento. A palavra diz: eu sou a luz do mundo, para todo aquele que crê em mim não pereça em trevas. É para aquele que crê. E muitas vezes nós vivemos em dúvida. Vai pegando isso daí. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma promessa de vida eterna. Eu tenho uma promessa de não permanecer em trevas. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Eu vou ler de novo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida. Eu vou dizer para você, muitas vezes nós não temos visto a vida, porque não temos crido no Filho. Não temos fé suficiente para crer que Deus está conosco e que Ele pode nos revelar o que quer que seja, que Ele pode nos colocar onde quer que Ele queira. Nós estamos duvidando e a dúvida não cabe aqui. Ou você crê que você tem um Deus, ou você vai viver a vida oscilante. Ai meu Deus, e agora? 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 É tempo de maturidade. É tempo de você decidir, ou você crê ou você não crê. Você pode escolher. Jesus morreu na cruz para que você tenha escolha. Eu não quero crer nesse Deus. Ok, está tudo certo. Mas se você quiser crer, você pode tomar posse daquilo que Ele tem para a sua vida. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê fará obras maiores daquelas que Jesus fez. E todo aquele que crê não será envergonhado, não será confundido, diz lá em Romanos 10:11. A minha fé em Deus me torna uma pessoa diferente. E se eu não tenho sido uma pessoa diferente, é porque talvez eu não tenha crido em tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu tenha duvidado. Acho que Deus errou. Deus errou, me botou na família errada. Deus me botou com o marido errado. Acho que Deus me deu os filhos errados. E Deus está sempre errando e a tua vida está toda errada. Mas se você crê que existe uma palavra, que Deus te semeou aqui, nesse tempo, nessa geração, para que você seja diferença nessa sociedade, para que você faça diferença nessa cidade, para que você se levante e faça com excelência aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos, e então Deus vai te capacitar em tudo que você fizer, se você crer e entregar a sua vida a Ele, as coisas são mais fáceis. Nós somos a geração da depressão, gente. A geração da crise de pânico. A geração do Rivotril. É triste, mas é verdade. E nós precisamos entender que isso, se nós crermos naquilo que o Senhor tem, se nós tomarmos posse disso, a nossa vida muda. Nós deixamos de enxergar a vida porque não cremos naquilo que o Senhor tem. Deus tem uma aliança com aqueles que creem. Vamos dizer isso junto? Deus tem uma aliança com aqueles que creem. Isso precisa ficar bem claro. Porque tem muita gente aí achando que tem aliança com Deus, mas nem crê em nada daquilo que Ele colocou. Não crê no Filho, não crê no Pai, não crê naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Aquele que crê verá a glória de Deus. O que nós temos deixado passar, o que nós não temos enxergado nas nossas vidas, e porque muitas vezes o medo tem tomado conta do nosso coração. Quando eu li esse texto, que Eliseu colocou a mão na cabeça do servo e falou: Senhor, que ele veja.
eu vi uma atitude de tanto amor ali na vida de Eliseu, que ele olhou para o servo e falou: Deus, eu não vou explicar para ele. Ele precisa ver. Ele precisa ver aquilo que o Senhor tem feito. Eu não vou desenhar, eu não vou ficar explicando. Que os olhos dele se abram para que ele veja o que eu estou vendo. E aí eu me peguei pensando: Deus, quantas coisas eu não estou vendo. Quantas coisas eu deixei passar na vida porque eu não acreditei que o Senhor estava comigo. Quantas vezes eu deixei de abençoar outras pessoas porque achei que eram coisas minhas, coisas do meu coração, que Deus não estava comigo. Quantas vezes eu deixei de agir por não crer que Deus estivesse ali do meu lado, lutando por mim. O que nós temos deixado passar? Nós somos a igreja dos últimos tempos. Não dá mais tempo de deixar passar nada. A gente tem que estar a todo vapor. A gente tem que estar esperto, tem que estar ligado, conectado com o céu. Porque daqui a pouco tudo isso vai passar. E aí você vai falar: nossa, o que foi que eu fiz? Ontem o Maia falou aqui que chegar no céu sem ter nenhuma estrelinha lá na sua coroa vai ser difícil, né? Vai ser um constrangimento. Não que lá no céu vai ter esse tipo de sentimento, porque eu acredito que lá não vai ter isso, né? Não vai ter comparação, não vai ter competição. Mas quando você chegar no céu, você vai dizer: Deus, eu tenho algo para entregar para o Senhor. Eu tenho dias da minha vida que eu dediquei ao Senhor. Eu tenho pessoas que eu levei para o teu caminho. Eu vivi no teu altar. Eu trabalhei para o Senhor. Eu vi com os olhos que o Senhor estava vendo. E eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Porque muitas vezes nós estamos inseguros e todo o tempo perguntando: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus precisa de uma geração madura, que esteja debaixo da palavra. Né? A gente muitas vezes acorda dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Eu aprendi a parar de fazer esse tipo de oração. Eu amanheço e eu olho para o céu e eu falo: Senhor, o que você está fazendo hoje? Me inclui naquilo que você está fazendo hoje. Não precisa descer no meu dia, me leva para o teu. Me leva para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque eu não quero que o Senhor venha aqui no meu cotidiano abençoar o ba. É óbvio que tudo isso Ele abençoa. Ele é Pai, Ele sabe daquilo que precisamos. Mas imagina você ser incluído na agenda de Deus, naquilo que Deus está fazendo hoje. Hoje eu estou abençoando e você vai passar lá e de repente você vai abençoar aquelas pessoas. E de repente Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. E você vai se tornar alguém relevante para os céus. Porque a agenda da terra não vai mais bater com a sua. A agenda do céu vai bater com você. Porque agora você está incluso na agenda de Deus. Você está enxergando o que Deus enxerga. A maturidade dos céus não tem a ver com a maturidade da terra. Né? Nós falamos muito sobre os 18 anos, que as pessoas começam a cobrar, o que você vai fazer, o que você vai, né? Vai trabalhar no quê, vai arrumar um emprego, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas a maturidade do céu não tem nada a ver com essa maturidade aqui da terra. Sabe o que é a maturidade do céu? É bem simples, pergunte sempre a resposta para quem sabe tudo. A maturidade do céu é depender de Deus. Depender de Deus. Se você está lá fazendo algo e você tem um especialista do seu lado, e aí você vai falar: ai meu Deus, eu não sei fazer isso, sendo que o especialista está do seu lado. Ou você vai falar: acho que eu vou pesquisar, vou fazer outra coisa, isso eu não sei fazer. Não, gente, o especialista está do seu lado. Maturidade é: Deus, o que é para fazer agora? Deus, qual é o próximo passo? Deus, como eu resolvo essa situação? Deus, e agora, para onde é que eu vou? Deus, qual é o próximo passo? Maturidade é depender de Deus para tudo. Por quê? Porque nós nunca vamos ser inteligentes, sábios, cheios de conhecimento suficiente para saber mais do que Deus.
Então, para que eu vou acreditar nessa minha cabecinha limitada, que tem meia dúzia de neurônio, se eu tenho um Deus que é poderoso e sabe todas as coisas? Eu vou falar, Deus e agora? Deus e agora? Deus e agora? E Deus tem que estar presente em todos os momentos do meu dia. E aí, eu vou ser uma pessoa assertiva. Eu vou ser uma pessoa que faz tudo da melhor forma, porque eu estou fazendo do jeito de Deus. Você vai olhar para mim e vai falar, que legal isso que você fez. Cara, não fui eu. Não fui eu. Foi o jeito de Deus. Essa é a forma como Deus me instruiu para fazer as coisas. E aí, as pessoas vão começar a ver Deus em você. Não por causa do meu rostinho bonito, não por causa do meu... Mas porque eu começo a fazer coisas que não condizem com a agenda do mundo. Está todo mundo fazendo isso, por que você não está? Porque não foi isso que Deus me pediu? A gente tem uma cultura muito forte aqui na igreja, né? Às vezes as pessoas vêm cheias de ideia, a gente já corta o barato das pessoas, né? Eu queria, vamos fazer tal coisa, tal evento, não sei o quê, não sei o quê. A gente fala, Deus mandou? Porque se Deus mandou, a gente faz. Se Deus não mandou, a gente não faz. Porque por melhor que sejam as nossas ideias, se não estiverem alinhadas com a agenda do céu, nós estamos caminhando no sentido errado. As minhas boas ideias não substituem as ideias de Deus. E eu preciso ter essa consciência que maturidade é depender de Deus. É estar com o meu coração todos os dias derramado na presença de Deus. Estar com o meu ouvido afinadinho para quando Ele falar, eu poder ouvir. E estar com os meus olhos abertos para quando Ele mostrar, eu poder enxergar aquilo que Ele está fazendo. Isaías tem algumas passagens muito fortes sobre um cara que confia, que é um texto que Deus deu, né, para Isaías, sobre como Ele quer que nós confiemos nele. E ele diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo. Eu te sustento com a minha destra e com a minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela mão direita e eu te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Você precisa da ajuda de mais alguém? Nesse texto eu vejo a imagem muito clara de Deus falando, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita, porque a direita é aquela que não vacila, aquela que não derruba, aquela que não abre. Eu pego você pela mão e eu te levo onde você precisa ir, eu te ajudo, eu te sustento, sou eu que te mantenho. Sou eu teu Deus. E a ordem para ele e para você, qual que é a única coisa que você precisa fazer? Não temas. Não temas. Do que você tem tido medo, do que você tem andado em dúvida, não temas. Ele é o seu Deus. Ele fala, por que você anda reclamando, Jacó? Por que você se queixa, Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Se você pensa isso como o povo de Deus pensava, Deus tem a resposta para você. Não sabes? Não ouvistes? Que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? A sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento incompreensível. Ele faz forte o cansado, multiplica o vigor dos que estão fatigados. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É isso que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, para aquele que crê. Para aquele que crê. Aquele que acha que eu não consigo. Crer em Deus é você dizer para você mesmo, eu não consigo, mas eu tenho um Deus que consegue.
Ah, eu não vou conseguir me livrar daquele pecado. Cara, talvez você não consiga mesmo. Mas você tem um Deus do seu lado, que Ele vai te ajudar em todas essas situações. Ah, mas eu não vou conseguir sair dessa. Talvez você não consiga. Mas você tem um Deus que pega pela mão direita e ergue você, não importa a profundidade do buraco que você esteja. Ou você crê nesse Deus todo-poderoso, ou a gente vive aqui brincando de igreja. Porque eu estar dentro da igreja e não crer que eu tenho um Deus poderoso, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu estou aqui e Deus é maravilhoso. Tem gente que tem dificuldade para adorar a Deus, sabe por quê? Porque não sabe quem é Deus. Não compreende a grandeza de Deus porque nunca experimentou quem Deus é. E para experimentar quem Deus é, você precisa crer naquilo que Ele é, para que Ele possa agir com poder, com graça dentro da sua vida. Nós precisamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. O exército de Deus, nós precisamos enxergar os cavalos de fogo, os seus cavaleiros. Nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo nessa geração. Nós tivemos 2 dias aqui de festa. E o ano passado e esse ano, assim, eu não sei vocês, eu nunca tinha vivido isso. Foram anos em que a gente reuniu igrejas. E isso era bem comum há um tempo atrás. Era bem comum. Hoje já está mais normalzinho, mas era bem comum. Né? Hoje a gente teve aqui os levitas da Restauração Vila São Pedro, teve gente da Restauração do Centro, ontem tinha gente aqui da Promessa, e está tudo misturado. Porque é a igreja de Deus fazendo a obra de Deus. Mas se você não parar para abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo, você vai começar a achar que isso aí não é nada, isso é coisa de homens, isso aí não... Cara, se Deus estivesse fazendo só num ponto ou no outro, se estivesse acontecendo aqui ou ali, tá. Mas é um mover muito forte. É um amor que Deus está gerando no nosso coração por gente que a gente nem conhecia há um ano atrás. E agora Deus colocou essas pessoas na nossa vida e a gente quer andar junto, a gente quer aprender junto, a gente quer... E isso, se você não parar para olhar o que Deus está fazendo, vai passar despercebido pela sua vida. E eu estou falando isso como igreja. Agora eu quero perguntar o que tem acontecido na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida, que Deus tem mudado algumas chaves, Deus tem tirado algumas coisas, Deus tem colocado outras. E muitas vezes você não parou para falar, opa, o que é que Deus está movendo aí? O que é que Deus está fazendo? A gente deixa passar como se não fosse nada. E Deus está ali todos os dias, dando uma direção para que algo aconteça. E a gente precisa estar com nossos olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo. Precisamos sair da prisão da nossa mente, do nosso intelecto. Deixar que o Espírito diga o que fazer, para onde ir. Substituir esse medo que nós temos por uma fé inabalável em Jesus. Até que Jesus volte para nos buscar, nós precisamos estar de olhos abertos. Nós precisamos estar com o fogo aceso, nós precisamos estar com azeite na mão, nós precisamos estar pronto para aquilo que Ele vai fazer. Deus colocou no meu coração que é isso que Ele quer fazer. Abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ser mais rápidos, assertivos e fazer a obra de Deus como Ele quer que seja feito. A gente estava conversando esses dias e a gente falou quantas vezes a gente fez a obra de Deus do nosso jeito, né? Quem está meio na frente de igreja, quem é líder de grupo, você sabe. Muitas vezes a gente toma as escolhas baseadas naquilo que a gente quer fazer. Eu acho que é assim. Pensa que legal se fizer assim, e aquilo. E hoje a gente olha para trás e fala assim, acho que não era bem aquilo que Deus queria. Acho que eu me empolguei, acho que eu fiz. Porque até na obra de Deus, às vezes, a gente age por razão e não pela obediência a Deus. Mas hoje Deus quer levantar uma igreja que não faz as coisas por fazer, mas faz as coisas porque Ele manda.
uma igreja que queima pela presença do Senhor, que quer estar lá, que quer ouvir aquilo que Deus tem para si, que quer entender a palavra, que quer comer a palavra do Senhor. E só assim nós vamos ser maduros. Só assim as coisas do mundo vão bater e cair. Porque você vai estar tão firmado na rocha que é o Senhor, que aquilo que vem do mundo não vai te atingir. Mas quando nós estamos ali meio frágeis, meio na dúvida, meio não sei, qualquer coisinha que o diabo vem e coloca, ó, o fulaninho. Aí você, é, né? Ai. Gente, nós precisamos ser igreja madura. Nós precisamos assumir o nosso papel de conquistar, de pregar o evangelho, de avisar que Jesus está voltando, de conquistar essa cidade. Essa cidade foi dada para nós. Foi dada para nós, pessoas que são daqui, pessoas que têm um amor por essa cidade, e nós precisamos tomar a nossa posição. Nós precisamos tomar nossa posição lá dentro da prefeitura, nós precisamos tomar posição dentro da escola, nós precisamos tomar nossa decisão aonde nós estivermos. Porque se nós formos essa igreja com a visão de Deus e essa fé inabalável, essa cidade muda do dia para a noite. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é isso que Ele nos quer. Ele quer nos mostrar um mundo espiritual. Ele quer levar você para uma nova realidade, uma nova experiência cotidiana de revelação do céu na sua vida. Hoje Deus quer romper barreiras, romper as limitações, para que você possa ver o que Deus vê, sentir o que Deus sente, tocar como Deus toca e fazer a diferença onde você esteja. Amém? Eu posso pedir para você ficar em pé?